Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de passar pelas páginas da Bíblia até que cheguemos aos nossos dias, vendo o preparo do Senhor para a vinda de Jesus. Estamos vendo sobre a história de Davi, sobre o rei Saul, sobre esta passagem do trono de Saul para Davi. E hoje no nosso programa conversaremos sobre o casamento do rei Davi. Como foi este casamento? Por amor, uma conquista e o que tem isto a ver com a nação de Israel? É o que vamos ver no nosso programa de hoje. Esteja pronto com seu coração bem aberto. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que dentro da história de Israel houve aquela passagem do período dos juízes para a monarquia. O primeiro rei escolhido foi o rei Saul. Escolhido por Deus, da tribo de Benjamim, ali estava Saul. Este homem que teve uma oportunidade tão grande, ele recebeu o Espírito Santo, ele teve a graça do Senhor para cumprir o propósito. Mas quando o poder lhe chegou à mão, veio o orgulho, veio a vaidade e Saul foi reprovado. Vemos então que Deus separou Davi e disse: escolhi para mim um homem que fará a minha vontade. E este era Davi. Davi era um adolescente quando venceu o gigante Golias e teve a promessa de casar-se com a filha do rei. Vamos ver então sobre o casamento de Davi, mas antes eu quero que você assista comigo a uma reportagem sobre casamentos, casamentos felizes, para conversarmos sobre Davi. Vamos lá. O casamento ainda é uma instituição de muita credibilidade no mundo, principalmente entre os jovens brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que 93% dos jovens entrevistados consideram que um casamento feliz é mais importante que construir uma carreira profissional de sucesso. Dados do IBGE mostram que 69% dos jovens com idades entre 25 e 35 anos já são casados. I'm leaving today. A crença na família e todo o encantamento que envolve uma cerimônia religiosa puderam ser vistos durante o casamento do príncipe inglês William e sua noiva Kate Middleton. Além dos quase 2.000 convidados, cerca de 1 milhão de pessoas foram até o centro de Londres para ver a passagem dos noivos. Conforme levantamento feito pela polícia inglesa, pela televisão, estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo assistiram o casamento de William e Kate. Muito bem. Vemos que Davi matou o gigante Golias e havia uma promessa real para quem o fizesse. Se casaria com a filha do rei Saul e sua família seria isenta de impostos. Davi, ele perguntou isso para várias pessoas, para vários soldados ali no dia da guerra, e todos lhe disseram: aquele que matar o gigante, ele vai se casar com a filha do rei. Ele será genro do rei Saul. Ele será um candidato legal ao trono de Israel. Sua família ficará isenta de impostos. Bem, esta palavra para Davi era muito forte, porque ele havia recebido a unção de Deus, um óleo sobre a sua cabeça, a promessa do Senhor de que ele reinaria. E Deus não iria passar por cima de uma aliança. Deus não haveria de passar por cima do rei e fazer um golpe de Estado. Era necessário que Davi fizesse parte da família real. Era necessário que Davi fosse um candidato legal ao trono de Israel. Mas no versículo 19 de 1 Samuel 18, nós lemos: sucedeu, porém, que no tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Talvez Merabe não gostasse de Davi.
Talvez Merabe foi inquirida se ela queria casar-se com Davi e ela disse: "Ah, meu pai, eu estou apaixonada por outro, eu não quero Davi." E ela se casa com Adriel. Mas no verso 20 está escrito: "Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isto lhe agradou." Mical era a filha mais nova, mas Mical tinha um gênio um pouquinho difícil. E Saul pensou: bom, vai ser uma boa oportunidade para eu pegar Davi, porque Saul estava com o coração cheio, ardendo em ciúmes de Davi. O casamento dos jovens judeus era tratado por seus pais. No caso de Davi, o seu casamento na família real tinha sido uma conquista na guerra, um prêmio por sua coragem e bravura. Davi havia conquistado aquela graça, se podemos dizer assim. Então, chega aos ouvidos de Saul que Mical, sua filha mais nova, está apaixonada por Davi. Ele vai resolver o problema. Ele sabe que Mical não tem um gênio muito fácil. E o que vai acontecer? No verso 21 está escrito: "Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele." Pelo que Saul disse a Davi: "Com esta segunda serás hoje meu genro." Ele traz a palavra para Davi e diz: "Olha, eu quero que você seja o meu genro." Mas havia um dote. É claro que Davi já havia pago o dote pela filha de Saul. É claro que Davi já havia vencido o gigante Golias, já estava tudo certo, era só fazer o casamento. Entretanto, Saul, ele queria que Davi morresse. Saul queria tirar Davi da sua frente. Saul não queria que Davi fosse rei. Saul então estabeleceu o valor do dote por Mical em 100 prepúcios de filisteus. Sabemos que o povo de Israel era circuncidado, mas os filisteus não. E Saul queria arrumar alguma coisa que tornasse Davi odioso aos olhos dos filisteus. Então ele pede esse dote. Ele disse: olha, eu quero 100 prepúcios de filisteus. Ele sabia que isso iria irritar tremendamente os filisteus e eles ficariam com muita raiva, muito ódio de Davi. E Davi possivelmente seria morto por eles. No verso 26 e 27 do texto está escrito: tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Vemos que Deus estava com Davi, Deus fazia prosperar tudo que Davi fazia, Deus trazia vitórias para Davi e isso irritava cada vez mais a Saul, mas ele não podia contrapor-se aos fatos. Davi foi, matou 200 filisteus, não 100 prepúcios ele trouxe, mas 200, no prazo que deveria ter sido muito pequeno dado por Saul. No verso 29 está escrito: então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Bem, o que Davi fazia trazia temor ao coração de Saul. O temor não era infundado, era o temor de saber que o Espírito de Deus que estava sobre o rei Saul agora estava sobre Davi. A sabedoria de Deus agora estava toda sobre Davi. E tudo que Davi fazia, em todas as coisas, ele saía bem, ele tinha sucesso, ele tinha a bênção de Deus. E agora, Davi se torna um candidato legal ao trono de Israel, por se casar com Mical, a filha do rei. Bem, nós sabemos que Deus é Deus fiel, é Deus de aliança, é Deus que não passa por cima, mas Ele cumpre a palavra. E uma palavra do Senhor para nós é que Ele quer que nós façamos parte da família real, da família do Rei Jesus.
como príncipes e princesas, que nós também possamos vir a reinar com o Senhor. Mas para isso é preciso nascer na família, nascer de novo. E eu convido você a orar comigo agora, fechando seus olhos, curvando a sua fronte e, se possível, se ajoelhando. Ore comigo dizendo: Senhor, eu sei que não mereço, que eu sou um pecador. Eu sei que os meus pecados fazem separação entre mim e Ti. Por isso, nesta hora, arrependido, eu te peço perdão, Senhor. Perdão para os meus pecados e que o Senhor entre na minha vida, no meu coração. Eu quero reinar contigo, eu quero fazer parte da família do Senhor. Eu quero ser teu filho. Perdoa-me, lava-me e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, para ser Teu filho. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação e viva na presença do Senhor. Te aguardo no nosso próximo programa, se Deus quiser.